Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre os dois motivos que me fazem crer em Deus. Pois é, só existem dois motivos que me fazem acreditar que Deus existe. E eu vou contá-los aqui para vocês hoje. Tudo que eu já li, tudo que eu já ouvi das mais variadas religiões, das mais variadas teologias, não me convencem nem um pouco, exceto essas duas razões. A primeira, eu experimentei quando eu tinha 16 anos de idade. Eu estava começando a ler livros mediúnicos, a me informar sobre o plano espiritual, a continuidade da vida, e aquilo começou a me dar uma esperança de que houvesse algo além, porque até aquele momento eu me considerava ateu por desinteresse. Quero dizer, se Deus ou deuses existissem, não fazia a menor diferença na minha vida, então tanto faz, tanto fez. Eu não me importava muito com esse assunto. Mas à medida que eu comecei a ler esses livros, eu senti com a minha alma tocada, né? E eu me lembro que era uma noite em que estava chegando uma frente fria. Então as nuvens começaram a se intensificar, as nuvens carregadas, quando você começa a ver o céu assim meio rosado, né? E vinham aquele grupo de nuvens, passavam e o céu ficava estrelado de novo, daqui a pouco vinha mais um grupo de nuvens. E eu ali contemplando as estrelas, contemplando a nuvem, aquele vento que começava a ficar gelado, eu comecei a sentir no fundo do meu coração que deve ter algo mais do que só aquilo que eu conhecia. E então, refletindo sobre a complexidade da vida, a complexidade do ser humano, de tudo que eu via ao meu redor, eu dizia para mim mesmo, não é possível que isso aqui foi feito por acaso, parece tudo tão complexo, tudo tão muito bem montado, que isso revela realmente uma inteligência superior. Mas eu não cheguei à conclusão que Deus existe só por esse raciocínio, né? Não é só a dificuldade de compreender que o acaso não poderia fazer aquele trabalho, mas esse raciocínio me levou a sentir no fundo do meu coração que realmente havia alguma coisa. Eu não sei bem que coisa é, mas eu senti aquela sensação inefável, indescritível, de que realmente havia um ser por trás de tudo isso. Então, esse é o primeiro argumento, não só pela dificuldade racional de compreender que as coisas tenham sido surgidas do acaso, mas porque esse raciocínio me levou a sentir que existe alguma coisa maior do que a matéria. Isso eu tinha 16 anos. O segundo motivo pelo qual eu acredito em Deus aconteceu anos depois, quando eu comecei a conversar com os espíritos. E se tem uma coisa que é unânime entre os espíritos é que Deus existe. Então, todo espírito com quem eu conversava sempre falava de Deus. Mas, olha que curioso, eles nunca tiveram uma experiência com Deus. Eu não me lembro de qualquer livro mediúnico que eu tenha lido ou de uma conversa em que algum espírito tenha me dito: eu vi Deus, eu conversei com Deus, eu tive uma experiência com Deus. Eles também não tiveram essa experiência. E eles acreditam, em parte, porque o mesmo sentimento que eu tenho, eles também têm, mais ampliados. Porque livres da matéria, o espírito sente com mais profundidade. E porque os espíritos superiores a eles disseram que Deus existe. Mas eu nunca conversei com um espírito que disse ter tido uma experiência pessoal com Deus, que tenha vindo falar conscientemente: olha, teve um dia que eu estava em oração e de repente aconteceu alguma coisa, eu estive na presença de Deus. Isso nunca aconteceu. Então eu acredito em Deus porque todos os espíritos com quem eu conversei até hoje são unânimes em dizer que existe um Criador. Então, esses são os dois argumentos que me fazem acreditar em Deus. Todas as outras teologias, as outras explicações sobre o que Deus é, o que Deus não é, para mim tudo isso daí é fantasia humana, sabe? Eu vejo Deus como uma coisa tão grandiosa que não encaixa aqui dentro, a gente não consegue entender.
E é por essa razão que as informações espirituais chegam na Terra a conta-gotas. Me parece que esse é um mecanismo pensado pelo Altíssimo como maneira de fazer a humanidade aos pouquinhos ir tirando o véu, mas nós ainda temos quilômetros e quilômetros de véus a serem retirados, né? Então, é por isso que eu acredito em Deus, pela experiência que eu tive e tenho até hoje, no fundo do meu coração, uma certeza íntima que escapa à racionalidade, que escapa aos sentidos e que me diz que existe um Criador de todas as coisas, embora eu não saiba explicar por que eu sinto isso, e também pela razão que todos os espíritos com quem eu já conversei até hoje reforçam a ideia de que Deus exista, muito embora eles próprios nunca tiveram uma experiência direta com Deus. Um abraço e até a próxima reflexão.